Olá, meus amigos, estamos retornando no nosso breve curso sobre evolução biológica e evolução espiritual. Na nossa primeira aula, nós começamos a examinar a evolução no seu aspecto biológico. Estudamos com vocês o pensamento espírita a respeito de como a matéria evolui. Tivemos oportunidade de citar vários autores, dizer as diferenças entre ciência e espiritismo no que se refere à evolução. Comentamos sobre a evolução da matéria, sobre a seleção natural e as mutações. Mostramos que mutações são modificações que existem no patrimônio genético da célula. Citamos obras de André Luiz e de Emmanuel, onde eles retificam os conceitos da ciência oficial. Comentamos que as principais diferenças entre a evolução do ponto de vista espírita e científico está nas mutações provocadas, que nós admitimos que essas modificações foram induzidas pelos espíritos que acompanhavam a evolução do planeta. E, finalmente, comentamos algumas coisas sobre o design inteligente, mostrando que nós admitimos o design inteligente, mas com alguns aspectos particulares relacionados a ele. Hoje nós vamos examinar o pensamento espírita sobre a evolução do espírito. No nosso primeiro encontro, nós nos detivemos na questão da vida, de como a vida se tornou complexa. Vamos começar a examinar agora a questão do espírito, né? Saindo de uma condição de simplicidade absoluta e chegando à consciência humana, que é o estágio onde o espírito hoje se encontra. Então, a gente começa com esse pensamento de Allan Kardec, no item 607A do Livro dos Espíritos. Olhem só. É nos seres inferiores da criação que o princípio inteligente se elabora, individualiza-se pouco a pouco, ensaia para a vida, sofre uma transformação e torna-se espírito. Então, Kardec vai dizer que há um princípio inteligente, ou seja, um ser espiritual muito simples, que através de estágios nos seres inferiores da criação, em formas inferiores de vida, ele vai se individualizando, ele vai se tornando cada vez mais complexo, mais pleno, mais aprimorado, até o momento em que ele passa a ser um espírito. E espírito aqui com E maiúsculo, a gente sabe que Allan Kardec faz uma diferenciação. Espírito com E inicial minúsculo é o próprio princípio inteligente, é o ser espiritual antes da razão, antes da sua individualização plena, antes de ser chamado homem. E o espírito com E maiúsculo é o ser espiritual, somos nós, já após essa longa história evolutiva. Durante algum tempo eu tive uma certa dificuldade com a expressão kardeciana, princípio inteligente. Por que Kardec usou aqui a palavra inteligente? Porque a inteligência, na verdade, é apenas um dos atributos do espírito. O espírito tem outros atributos, a afetividade, a memória, o desejo, a vontade. A princípio, me parecia que Kardec devia ter usado outra palavra para designar o ser espiritual nos seus primórdios, talvez a palavra consciência, né? Princípio consciencial, porque consciência dá uma ideia de algo mais amplo. A consciência inclui a inteligência, a memória, a afetividade, o desejo, a vontade, inclui tudo isso. Inteligência me parece ser um conceito muito restritivo do ponto de vista do que é o espírito. Na verdade, o pensamento que eu desenvolvia era, por demais, simplista. E eu acredito que Allan Kardec, ao usar a palavra inteligência aqui para se referir ao princípio espiritual, estava se antecipando em 150 anos aos conceitos da moderna psicologia, a psicologia cognitiva. Hoje, quando a psicologia cognitiva dá definições de inteligência, nós vamos ver como isso se identifica ao pensamento do espírito. Se nós pegarmos qualquer manual de psicologia cognitiva, nós vamos ver alguns conceitos de inteligência. O primeiro, aprender com a experiência. A inteligência seria a capacidade de aprender com a experiência. Minha gente, isso é a cara do espírito.
O espírito é exatamente um ser capaz de aprender. Aprender com as vivências, com as experiências. Desde a nossa criação, como um ser muito simples, através das experiências nos chamados seres inferiores da criação, nós estamos fazendo o quê? Aprendendo. Aprender é a essência da vida espiritual. Formigas aprendem a sair de um labirinto quando treinados por pesquisadores. Abelhas aprendem a distinguir o prato onde está a água açucarada, reconhecendo cores. Chimpanzés aprendem a linguagem dos sinais. Golfinhos aprendem a construir as suas casas a partir de pedaços, de restos de materiais diversos. E eu aprendi a lidar com o computador para fazer essas aulas. Então, nada mais retrata o espírito do que esse conceito. Uma outra definição de inteligência pela psicologia, a capacidade de resolver problemas. Foi por resolver problemas que nós deixamos as savanas, aquela vida extremamente limitada, pobre, com uma expectativa de vida de 30 anos, e vivemos hoje numa expectativa de mais de 70, 80 e tantos anos na Europa. Graças à capacidade de resolver problemas, nós estamos vencendo a dor, as enfermidades, a fome, as dificuldades, a distância, a comunicação entre nós. Então, é a cara do espírito, a capacidade de resolver problemas. Um outro conceito de inteligência da psicologia cognitiva, a habilidade em adaptar-se ao meio. Isso é a cara do espírito. Nós somos seres altamente adaptativos. E foi pela capacidade de adaptar ao meio, de nos unirmos uns aos outros para conseguir superar as nossas limitações, que nós chegamos onde chegamos. Porque a nossa espécie, a Homo sapiens, é a espécie das espécies mais inábeis do planeta. Do ponto de vista anatômico, nós somos um fiasco. Corremos mal, saltamos mal, temos a infância mais frágil do reino animal, não temos unhas potentes para a defesa, dentes fortes para o ataque, no entanto, somos uma espécie que sobreviveu às agruras. Somos 7,4 bilhões de exemplares que habitamos quase todos os ecossistemas da Terra, graças a quê? A nossa capacidade de adaptação. E um outro conceito de inteligência, segundo a psicologia evolutiva, a habilidade em criar coisas úteis. Nós criamos a cultura a partir do momento que nós conseguimos inventar, descobrir, imaginar e idealizar coisas e concretizar essas coisas. Portanto, quando Allan Kardec usa a palavra inteligente, ao se referir ao ser espiritual, ele estava intuitivamente se referindo a um ser capaz de aprender com a experiência, resolver problema, adaptar-se ao meio e criar coisas úteis. Portanto, plenamente justificado a expressão princípio inteligente. Mas vamos avançar com o conceito kardeciano. Em Obras Póstumas, Kardec vai dizer num artigo Profissão de Fé Espírita Raciocinada o seguinte: sabemos que eles, se referia aqui ao princípio inteligente, são criados simples e ignorantes, isto é, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, porém perfectíveis e com igual aptidão para tudo adquirirem e tudo conhecerem com o tempo. Então, Kardec está mostrando aqui de onde parte o espírito. Ele disse anteriormente, no Livro dos Espíritos, que esse princípio inteligente vai viver experiência nos seres inferiores, vai se aperfeiçoar, se individualizar, até se tornar o espírito. Mas ele partiu de onde? De que estado esse princípio inteligente partiu? Partiu de uma condição de simplicidade, de ignorância, mas de perfectibilidade. Essas, então, são as 3 marcas de nascença do princípio inteligente. Nós fomos criados com 3 características: a simplicidade, a ignorância e a perfectibilidade. Essa ideia de simples foi uma ideia que, à época, era trabalhada por um pensador contemporâneo de Allan Kardec, chamado Herbert Spencer. Spencer dizia que tudo no universo evolui, tudo parte do simples para o complexo.
Como Spencer diferenciava simples de complexo? Ele dizia que simples é aquilo que é homogêneo, ou seja, formado de poucas partes. E que essas partes, ao interagirem umas com as outras, fazem isso de uma forma pouco sofisticada, sem complicação. Diferente de algo complexo. Complexo é algo heterogêneo, algo formado de muitas partes diferentes. Algo em que as partes interagem umas com as outras de forma complicada, de forma sofisticada, com muitas variações, com muitas possibilidades. Quer um exemplo? Um carrinho de mão. É algo simples. Por quê? Tem poucas peças. E essas peças não interagem umas com as outras de uma forma muito complicada. Não há muitas variações. O carrinho de mão funciona daquela forma. Um automóvel é algo complexo. Tem 10.000 peças diferentes. E essas peças interagem umas com as outras de uma forma muito complicada. Então, o espírito seria criado simples, homogêneo, com poucas partes, sem interação entre essas partes. Ignorante. Ignorância aqui não é rudeza, não é falta de educação. Ignorância aqui como desconhecimento. Inexperiência, sem história. O espírito foi criado sem história, sem passado, sem vivência, sem conhecimento. E, finalmente, a terceira marca de nascença, a perfectibilidade. Essa palavra perfectibilidade foi usada no século anterior a Kardec por Jean-Jacques Rousseau. Ele dizia que é uma faculdade do homem. Não no sentido de ser perfeito, porque para Rousseau, perfeito só Deus, mas no sentido de poder ser mais, de ir além. Então, a perfectibilidade na proposta de Allan Kardec é essa. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas dotados de uma capacidade de aprender, de avançar, de sair de uma situação simples para uma situação complexa. Mas para que esse projeto de perfectibilidade se desse em cada um de nós, nós teríamos então que vivenciar as experiências, como diz Kardec, nos seres inferiores da criação. Kardec volta a essa ideia nesse item 728A do Livro dos Espíritos, quando ele vai dizer assim: o princípio inteligente se elabora nas diferentes metamorfoses que sofre. Metamorfoses são as transformações. O princípio inteligente vai se valer da evolução biológica, vai se valer de veículos cada vez mais complexos, para ali viver as suas experiências, expandir as suas possibilidades, expandir a si mesmo a sua consciência. Olha o que André Luiz vai dizer em Evolução em Dois Mundos. O plano físico é o berço da evolução, que o plano extrafísico aprimora. A reencarnação multiplica as experiências, somando-as pouco a pouco. Então, André vai dizer, completando o pensamento de Kardec, que o princípio espiritual precisa viver essas experiências, sofrer essas metamorfoses, essas transformações. E ele só consegue fazer isso através de experiências que se darão necessariamente no plano físico. Experiências essas patrocinadas pela reencarnação. Mas a síntese dessas transformações ou dessas metamorfoses que o princípio espiritual vai sofrer foi apresentada nesse pensamento importantíssimo de Emmanuel, que está no item 79 do livro Consolador. Aqui, Emmanuel dá uma ideia central de todo o processo de aprimoramento que o princípio inteligente vem sofrendo e sofreu através dos milênios. Quando ele vai dizer que a escalada do progresso é sublime e infinita. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão, o anjo é divindade. Emmanuel vai mostrar o que o princípio inteligente aprendeu em cada experiência no reino terreno, em cada experiência vivida nos corpos encontrados nas experiências físicas. E ele vai dar a principal característica de cada reino. No reino mineral, o
o princípio inteligente vai adquirir a habilidade da atração. Nas experiências entre os vegetais, o princípio inteligente vai adquirir a capacidade de sensação. As experiências entre os animais vai adquirir o instinto. As experiências no Homo sapiens, ele vai aprimorar a razão, onde se inclui a inteligência. E, finalmente, as experiências nos seres espirituais mais evoluídos, que ele metaforicamente chama de anjo, o ser espiritual vai adquirir a divindade, que nós iremos examinar oportunamente. Então, o princípio inteligente começa a sua história a partir de experiências no reino mineral. A atração, segundo os conceitos do dicionário, é o ato ou o efeito de atrair, de tornar próximo, de conquistar a atenção, de buscar para. Então, nós, seres espirituais, começamos a adquirir essas habilidades, que hoje são importantes em nossa vida, em nossas experiências no reino mineral. Porque lá entre os átomos, nós vamos ter as partículas intraatômicas se atraindo umas às outras. Nós vamos ter os elementos químicos, como o sódio e o cloro, se atraindo para formar o sal de cozinha. Nas diferentes moléculas orgânicas, nós vamos ter o processo de atração, um processo que é físico, químico, mecânico, mas que ao viver as experiências nesses seres, o princípio inteligente vai, ele adquirindo essas habilidades, que ele não as possuía, na medida que ele foi criado absolutamente simples e sem nenhuma habilidade. Então, se hoje nós conseguimos sentir afeto, atração sexual, sintonizarmos mentalmente e formarmos grupos afins, tudo isso é o desenvolvimento complexo de uma habilidade que nós começamos a adquirir lá entre os minerais. A questão da evolução do princípio inteligente entre os minerais é uma questão ainda controversa em nosso movimento espírita. Muitos confrades, inteligentes, estudiosos, refutam essa tese, que é uma tese da obra de Chico Xavier, ratificada pela obra de Divaldo Franco. Não há em Kardec um pensamento que é definitivo nesse particular, embora haja alguns textos kardecianos em que a ideia parece ser apresentada. Essa questão 540 do Livro dos Espíritos, ela é uma questão que sugere essas experiências. Quando Kardec vai dizer que é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Então, Kardec sugere que o arcanjo, o anjo, começou pelo átomo, sugerindo que o princípio espiritual tenha começado as suas experiências no reino mineral. Na Revista Espírita, de 1867, a Kardec reproduz uma carta de um indivíduo que era um correspondente seu, que apresenta essa tese. Kardec não a defende, mas ele se reporta a ela, ou seja, já à época de Kardec já havia essa ideia. Olha só o que o escritor diz aqui. Creio que o espírito do homem, antes de se encarnar na humanidade, sobe todos os degraus da escala e passa pelo mineral, a planta e o animal, e na maior parte dos tipos de cada espécie, onde preludia para seu completo desenvolvimento como ser humano. É exatamente o que a obra de Chico Xavier diz. É exatamente o pensamento de André Luiz e de Emmanuel. É exatamente o pensamento de Joana de Ângeles, Filomeno de Miranda e outros autores através da obra de Divaldo Franco. Então, à época de Kardec, a ideia já existia, embora Allan Kardec não tenha assumido esse pensamento. André Luiz, no livro No Mundo Maior, apresenta essa ideia quando vai dizer que a crisálida de consciência, crisálida é aquele ser muito simples, que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório, para mostrar que o princípio espiritual já está presente no cristal, no mineral, já trabalhando em si a atração.
A questão do ponto de vista das experiências do princípio inteligente do mineral, além de ser uma questão apresentada pela obra do Chico, é uma questão filosoficamente interessante. Por quê? Porque a ideia de simplicidade e de ignorância. Minha gente, se o princípio inteligente não começou a sua história pelo mineral, começou por onde? Por um ser vivo. O ser vivo mais simples que existe é uma bactéria. A gente pode admitir que esse ser é simples. Nós temos aqui uma bactéria tradicional. Ela tem 5.000 genes e 5.000 proteínas. Só a membrana dessa célula é de uma complexidade incrível, porque ela tem canais, proteínas, que selecionam o que entra ou o que sai. O funcionamento interno de uma bactéria, a sua capacidade de se adaptar ao meio, de responder ao meio, é extremamente complexo. Como é que nós podemos imaginar que um princípio inteligente, que não sabe nada, que nunca viveu, comece a viver por uma bactéria? Ah, mas existem bactérias mais simples? Existem. As clamídias. A clamídia é a bactéria mais simples que existe. Ela vive dentro de outras células, mas ela tem 400 genes, 500 genes e cerca de 500 proteínas diferentes. Cada gene tem milhares de moléculas chamadas nucleotídeos. Dá para imaginar que um ser que tem 500 proteínas diferentes, 500 genes diferentes, que é capaz de causar doenças que levam à morte, que esse ser seja simples? Ah, não, mas o princípio inteligente pode ter começado pelo vírus. Bom, o vírus não é ser vivo. É um ser intermediário. Mas vamos considerar que fosse vivo. Que o espírito tenha começado pelo vírus. Um vírus tem cerca de 70 genes. Esse é o Covid-19. 70 genes. Cada gene tem cerca de 10.000 nucleotídeos, são moléculas diferentes. Esse é o ser mais simples que existe. Como é que um ser que nunca viveu vai dominar, vai administrar, vai gerenciar uma forma de vida que tem 70 genes diferentes? Então, a ideia do princípio espiritual iniciar pelo reino mineral, filosoficamente é sustentável, porque é no mineral que as experiências seriam as mais simples. Iria permitir ao princípio espiritual adquirir a capacidade de atração, que posteriormente lhe seria útil nessas experiências em seres denominados vivos. Depois de viver as suas experiências no reino mineral, o princípio inteligente vai viver as suas experiências nos vegetais, onde ele vai adquirir a sensação. A sensação é a percepção ou registro de um estímulo, seja um estímulo externo ou interno, e a produção de uma resposta específica. A sensação é a capacidade de perceber algo que acontece conosco e de responder a esse estímulo. Isso já está presente nas plantas. Não sentem no sentido de saber o que está acontecendo, porque o saber pressupõe cérebro, pressupõe uma consciência mais expandida. Mas perceber quimicamente, fisicamente, para responder também de uma forma química. Ao adquirir a sensação no vegetal, nós, seres espirituais, estávamos nos preparando para mais para frente registrarmos o frio, o calor, sentirmos a dor, o tato. Nós estávamos preparando para no futuro sentirmos a dimensão espiritual através das impressões mediúnicas. E nós estávamos nos preparando para no futuro, elaborando essas sensações primeiras, desenvolvermos os sentimentos, como a tristeza, como a alegria. Vividas as experiências no reino mineral, no reino vegetal, o princípio inteligente agora vai viver as suas experiências no reino animal. E será no reino animal que ele vai adquirir o instinto. Instinto é um impulso interior que faz um ser vivo agir de maneira inconsciente, provocando atos adequados que visem a sua sobrevivência. Então, o instinto é uma resposta automática, inata, pronta,
não aprendida, mecânica, igual, que permite com que o ser animal responda a uma exigência do meio, se adaptando a ele, sobrevivendo e reproduzindo. Diferente de inteligência, porque inteligência implica raciocínio, coisa nova. O instinto é sempre igual, monocórdio. O João de Barro, desde a sua existência inicial, constrói a sua casinha da mesma forma. Nós nunca vamos ver um João de Barro fazendo um puxadinho para a filha que vai se casar. Esse puxadinho pressupõe criatividade, inteligência. O instinto é sempre igual. Ele é monocórdio. Ele é inato, é previamente definido. Então, as experiências do princípio inteligente no reino animal vão fazer com que ele adquira uma infinidade de instintos que hoje estão presentes em nós e que nos ajudam a viver. Vocês sabem, por exemplo, que a pupila ela responde à luz. Na presença de luz, ela diminui a sua dilatação. Na ausência de luz, ela se dilata. Isso é um instinto, isso é algo mecânico. Nós, seres espirituais, não temos consciência de que fazemos. Mas como é que o nosso corpo adquiriu essa capacidade de fazer isso? Nas experiências no reino animal. Nós estamos aqui conversando e os nossos brônquios estão dilatando e contraindo, o nosso pulmão está aumentando a captação de ar ou diminuindo, o nosso coração está bombeando mais ou menos sangue, os nossos vasos estão mais contraídos ou menos contraídos, e a gente não se dá conta disso. Isso são instintos que o ser espiritual foi adquirindo nas suas experiências no reino animal. Quando nós sentimos medo, e o medo nos faz tomar atitudes como mecanismo de defesa. Quando nós sentimos nojo, isso nos faz rejeitar alimentos que podem nos prejudicar. São emoções. As emoções foram construções do espírito nas suas experiências no reino animal. E aqui a gente precisa entender também dois instintos, que Allan Kardec os considera como instintos, que é o instinto do bem e o instinto do mal. Esse é um conceito kardeciano. Kardec usa essa expressão em alguns momentos de sua obra. Nós fomos adquirir esses instintos que estão presentes em nós e que, de uma forma ou de outra, são úteis também em nossas experiências no reino animal. Nós temos aqui um lobo que se arma para defender a cria, se valendo de um instinto que a gente poderia chamar de instinto do mal, embora, na verdade, não é mal, porque está implícito na sua biologia. Ou então, a mãezinha que cuida do seu filhote com toda ternura. Já está presente ali o instinto do bem, o instinto da maternidade. Um grande autor na área da neurociência, com formação em Harvard, Steven Pinker, ele vai dizer o seguinte: a natureza humana abriga motivos que nos impelem para a violência, como a predação, a dominação e a vingança, mas também há outros que nos impulsionam para a paz, como a compaixão, a equidade, o autocontrole e a razão. Notem que a ciência hoje já admite no ser humano dois impulsos evolutivos. Foram esses dois impulsos que permitiram que nós chegássemos onde nós chegamos. Um impulso que ele chama de predação, dominação, usando a terminologia de Kardec, o impulso do mal, o instinto do mal. Mas os seres humanos possuem também, a natureza humana também, outros impulsos que nos levam à paz, à compaixão, ao autocontrole, que Allan Kardec chamaria de instinto do bem. Então, duas forças evolutivas são responsáveis pela evolução humana e permitiram que nós chegássemos onde nós chegamos. Uma força baseada na competição. Eu preciso me adaptar ao meio. E ao me adaptar, muitas vezes eu tenho que superar o outro. E ao superar o outro, muitas vezes eu sou obrigado a usar de recursos de destruição. Então, é o espírito da competição. Kardec chamou de instinto do mal. Mas nós temos também uma força que evoluiu conosco, das experiências entre os animais, a força da cooperação.
já presente ali nas bactérias, que se unem quando o meio lhes oferece algo desfavorável, já presente nos insetos sociais, que administram uma colônia renunciando ao próprio interesse biológico. Nós vamos ver esse instinto da cooperação na fêmea que nutre e cuida do seu bebê. Nos grandes primatas, nós vamos ver o instinto de colaboração nos chimpanzés cuidando uns dos outros. Então, nas experiências no reino animal, é que nós fomos adquirindo essas duas forças, essas duas habilidades que estão hoje presentes em cada um de nós. Olha o que diz Allan Kardec no livro A Gênese. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de ambos se ancham no instinto de conservação. Esse instinto se encontra em toda a sua força nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade. Então, o instinto aqui é essa resposta do nosso corpo como um mecanismo de defesa. Nós precisamos disso. Isso permitiu a nossa sobrevivência. Kardec chama de instinto do mal, mas, na verdade, não seria bem o mal, porque seria um mecanismo de defesa, resultado de instinto de conservação. O mal está no excesso desse instinto. É o egoísmo. O que é o egoísmo? É o exagero do instinto de conservação. Quando nós passamos a aumentar esse instinto para obter coisas que não são, na verdade, desnecessárias, mas que nos trazem prazer. Ainda Kardec na Gênese, o que era outrora um bem, falando do instinto de conservação, porque era uma necessidade da sua natureza, transforma-se num mal. Não só porque já não constitui uma necessidade, mas porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Muita coisa que é qualidade na criança torna-se defeito no adulto. Mas Kardec vai falar também do instinto do bem. Quando nesse item 754 do Livro dos Espíritos, ele diz assim: o senso moral existe em princípio em todos os homens. Mais tarde, esse senso moral fará com que os homens cruéis se tornem seres bons e humanos. O senso moral, portanto, existe no selvagem, mas nele está como o princípio do perfume no germen da flor, que ainda não desabrochou, para mostrar que mesmo nos animais, esse princípio de bondade já está presente. E André Luiz, de forma poética, vai dizer em Evolução em Dois Mundos, o instinto de solidariedade prefigura o amor puro. Então, em nossas experiências no reino animal, nós somos adquirindo o instinto da solidariedade, da cooperação, que no futuro será responsável pela presença em nós desse amor puro. Encerramos aqui essa primeira parte e prosseguimos ainda com a evolução do espírito no nosso próximo encontro. Até lá.